Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Eu sou o William Mantovani, advogado e professor, especialista em direito previdenciário e também mestre em direito. E vou falar com vocês hoje sobre aposentadoria rural, dar dicas para você como se aposentar, como planejar a aposentadoria, ou sua ou então de alguém da sua família. Então, nessa live, a gente vai ver como se aposentar, como planejar, como saber o passo a passo e poder compreender esse mundo maravilhoso do direito previdenciário. Você é meu convidado, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para curtir, compartilhar, comentar, deixar aqui a sua dúvida, para que a gente possa ir interagindo. É um prazer ter você, tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook. Estamos aqui transmitindo em tempo real a nossa live para todos vocês. E é um prazer poder compartilhar esse conhecimento com cada um. A primeira coisa importante sobre a aposentadoria rural é você entender que a pessoa rural não tem carteira assinada, ou pode até ter, se for empregado rural. Mas o nosso meio dia a dia, na nossa rotina, não é comum. Então as pessoas rurais, elas não têm a carteira de trabalho assinada. Para comprovar essa atividade rural, provar que elas estavam trabalhando para pegar o benefício, são outras formas que elas têm para provar. Provar para o juiz que elas trabalham em zona rural, que elas tiram o sustento da terra, que elas plantam, que elas colhem, criam animais. É assim que elas conseguem os benefícios rurais. É dessa forma. Então, a gente vai conversar como que você vai estar orientando seu pai, seu avô, sua avó, sua tia a conseguir benefícios rurais morando lá na colônia, na zona rural. É para isso que a gente está aqui hoje, tá? Então a nossa live é Planeje hoje para colher amanhã. Ou seja, se prepare, vá se preparando. De repente o seu pai, o seu avô, você mesmo, não tem idade ainda para se aposentar no rural. Mas você pode já ir se preparando, fazendo um planejamento estratégico para quando chegar o tempo da aposentadoria, a sua documentação já estar em dia, já estar ok, já estar organizada. E aí você vai ter muito mais facilidade para conseguir o benefício. Não vai ficar meses e meses no INSS pedindo aquela aposentadoria e levando todo esse tempo para começar a receber. É por isso que um planejamento é muito importante. Planejar a sua aposentadoria é planejar o seu futuro, é estar preparado para receber o benefício que você tem direito da forma mais rápida possível. É por isso que a gente se planeja muito para conseguir esses benefícios de uma forma mais rápida, tá? Então fique à vontade, pessoal, para enviar a sua dúvida. A primeira coisa também, aliás, é a segunda coisa, A segunda coisa que eu vou compartilhar com vocês é que as pessoas rurais, elas têm os benefícios não só de aposentadoria, mas também têm direito quando elas, como eu posso dizer, quando elas têm algum acidente, quando elas sofrem algum acidente e elas não conseguem trabalhar. Então imagine a seguinte situação, A pessoa rural está lá fazendo uma cerca, por exemplo, na colônia, e de repente cai uma estaca no pé dela. E ela fica lá com o pé inchado, enfaixado, e alguns dias sem conseguir trabalhar na colônia. Ela tem direito a receber o tal do auxílio-doença, que hoje em dia mudou o nome, mas é o mesmo benefício. É o auxílio de incapacidade, temporária agora. O nome mudou, mas o benefício é o mesmo. Essa pessoa, então, que trabalha na colônia e que sofreu um acidente lá enquanto trabalhava na colônia, os dias que ela ficar sem conseguir trabalhar, ela tem direito a receber um benefício do INSS. Mas o William, ele não tem carteira assinada. Não tem problema, porque ele é rural. O rural que prova que ele é rural, prova que ele trabalha no rural, sobrevive da atividade rural, ele tem esse direito de receber esse benefício pelos dias que ele não consegue trabalhar, porque ele se machucou na colônia. Imagine, por exemplo, outra pessoa. Imagine uma pessoa que na colônia ela tira leite para vender, Todo dia, o serviço
dessa pessoa é esse. Ela tira leite para entregar o leite, para vender o leite. É assim que ela sobrevive também na colônia. E aí, um certo dia, tem uma vaca lá que ele tira leite e a vaca dá um coice, é brava, não amansou direito a vaca ainda e acaba machucando essa pessoa. Machucou essa pessoa, né? Ele vai ficar uma semana sem conseguir tirar o leite, sem trabalhar o sustento dele. Ele vai ter direito a receber um benefício do INSS? Vai ter direito. Aqueles dias que ele ficou impossibilitado, sem condições para trabalhar, ele vai receber o benefício. Ah, William, mas é uma semana, é um mês, é 2 meses, 3 meses. Não importa quanto tempo. Enquanto ele não tiver condições de trabalhar de novo na colônia, ele vai ficar recebendo o benefício pelo INSS, né? Vou te dar aqui um outro exemplo agora também de coisas que acontecem bastante na colônia. A pessoa vai serrar madeira e aí, de repente, uma costaneira, uma parte da árvore escorrega, né? Enfim, tem algum acidente enquanto a pessoa estava ali, rolando a tora para um lado, rolando para o outro, e aí foi passar a motosserra, aconteceu algum acidente, alguma coisa aconteceu, machucou a perna, machucou o braço, vai ficar ali um tempo sem conseguir trabalhar. Do mesmo jeito, a resposta é a mesma. Vai ter o direito a receber o benefício enquanto ficar incapacitado para o trabalho. Não importa por quanto tempo. Ah, William, mas me diz uma coisa. E se essa pessoa, ela nesse acidente na colônia, ela ficar, sei lá, de repente a tora de madeira esmagou o pé. Vai ter que amputar o pé. Já imaginou que situação? Bate na madeira, né? É uma coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém. Com ninguém. Mas acontece, infelizmente. Né? Pode acontecer. Se acontece algo que a pessoa fica deficiente, fica sem capacidade para trabalhar, né? Porque não tem recuperação, não tem como recuperar o pé que perdeu, ou a mão, Deus me livre, o braço, a perna. Essa pessoa vai ter aposentadoria rural por invalidez. Ou seja, ela vai estar aposentada. Mas nunca assinou a carteira, William? Sim, vai ter direito do mesmo jeito, porque ela é rural. Então a pessoa rural tem essa vantagem. Ela não precisa mostrar para o juiz que ela tem a carteira de trabalho assinada para conseguir os benefícios. Ela só precisa mostrar para o juiz, provar para o juiz que ela é uma trabalhadora rural. Olha, eu vivo no rural, tá aqui o comprovante, doutor. Olha, eu vivo no rural, eu planto macaxeira, cuido de galinha, eu faço cerca, eu pesco, eu crio um tambaquizinho ali, né? Eu planto umas bananas, vendo umas verduras. O que eu vivo é da roça. Essa pessoa tem direito a esses benefícios, tá bom? É importante que a gente saiba disso para poder também orientar, de repente, a sua mãe, sua avó, sua tia, seu pai, seu avô, um vizinho, um amigo, ou você mesmo. É importante que a gente saiba dessas informações, tá bom? Olha, bote aqui o coraçãozinho do lado, aperte aqui com força nesse coraçãozinho, enquanto eu vou estar aqui respondendo de algumas perguntas que eu vi que alguns seguidores nos mandaram aqui. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que a gente recebeu agora há pouco. Olha, também quero agradecer aqui a presença, né, de pessoas que estão na nossa live aqui. Agradecer a presença de cada um de vocês, tá bom? Que está aqui na nossa live nos acompanhando. Olha, a primeira pergunta é o seguinte. Professor, e quem trabalhou a vida toda sem carteira, como faz para se aposentar? Olha, depende como que essa pessoa trabalhou então. Se ela não teve carteira assinada, como foi que ela trabalhou? Ela é rural? Então ela vai ter direito de se aposentar tranquilamente. Só que ela vai ter que provar que trabalhou na zona rural, tá bom? Como é que prova isso? Pelos meios de prova que nós temos, a pessoa vai ter que comprovar que mora em zona rural, trabalha, tira o sustento daquela terra, tá bom? Agora, se alguém nunca teve carteira assinada, nunca teve, mora na cidade, nunca teve carteira, ou teve só alguns períodozinhos, como é que ela vai se aposentar?
Tem como? Olha, até tem como, mas vai demorar um pouco mais na idade. Vai ter que esperar aí pelo menos uns 65 anos de idade para poder pensar numa aposentadoria, tá? E essa questão de idade, pessoal, é muito relativo, porque tem a ver a reforma da Previdência. Então muita coisa mudou de lá para cá. Por isso que a gente tem que analisar caso a caso. Então quando vocês estiverem com dúvida, consulte um advogado, consulte alguém que é dessa área do previdenciário para poder ter um cálculo exato de quando que você vai ter direito a essa aposentadoria ou aquele benefício que você está buscando. Porque de pessoa para pessoa pode mudar a questão da idade, tá bom? Outra pergunta que nós temos aqui, ó. Olá, boa tarde, doutor. Precisa ter uma idade mínima para se aposentar trabalhando na roça? Sim. Tem que ter duas coisas para se aposentar trabalhando no rural, né? Trabalhando na roça. Duas coisas. A primeira é a idade. O tempo de vida, a idade. A mulher é 55 anos. O homem 60. Né? Então, a primeira coisa é a idade. E a segunda coisa que tem que comprovar é a atividade rural. Atividade rural é o tempo que você trabalhou, morou na zona rural, trabalhou na roça, né? Plantou, colheu, criou animais, né? Não é para ser fazendeiro, aí você quer quebrar o advogado, né? Eu estou falando de pessoas que trabalham vivendo da roça, né? Plantando uma verdura ou outra, criando umas galinhas, uns porquinhos, né? Um boizinho ou outro, coisa assim, para sobrevivência, né? Para se manter. É essas pessoas que a gente está falando, né? Aí você prova isso para o juiz e pronto, vai ser aposentado, tá bom? É muito importante também você orientar essas pessoas, ou você mesmo, a guardar os comprovantes das coisinhas que eles compram para a colônia, tá? Então, de repente, o seu tio, né, tá perto de se aposentar, sempre morou na colônia, só que às vezes, por falta de informação, ninguém para orientar, ele nunca guardou essas notinhas de produto. Então você agora vai orientar. Ó tio, eu vi uma live, eu aprendi que para quando o senhor for se aposentar, é bom o senhor ter alguns documentos. Então já vai guardando aí uma notinha de vacina, uma nota que comprou uma enxada, pega um recibozinho lá que você vendeu o leite esse mês, né? Pega outro recibo da semente que tu comprou lá na casa agropecuária. Então você vai juntando esses documentos para quando chegar a hora você ter essas provas para mostrar para o INSS para conseguir a sua aposentadoria, tá bom? Tudo isso é muito importante para que você vá juntando documentos, vá se preparando para esse momento especial da sua vida que é a aposentadoria. Eu não sei vocês, mas eu quero me aposentar logo. Eu já estou meio cansado às vezes. Já fico meio cansado, tem dia que eu digo assim, meu Deus do céu, quer tanto ser aposentado, né? Mas eu amo dar aula e amo ser advogado. Então, acho que vai demorar um pouco, né? Não tem jeito. Deixa eu ver outra pergunta que vocês mandaram aqui para nós. Outra pergunta é o seguinte: professor, tem como receber aposentadoria mesmo tendo pagado só de vez em quando ou bem pouquinho? Depende. No rural, tu nem precisa ter carteira de trabalho, né? Tem algumas pessoas que a gente atende aqui no escritório que nem carteira de trabalho tem. A vida toda foi trabalhando na roça, né? Nunca precisou de carteira de trabalho. E mesmo assim vai se aposentar? Vai. Mesmo assim vai se aposentar sim. Tá bom? Só que tem que ter um bom advogado, bons argumentos. Vai conseguir, tenho certeza, né? Agora, se você tem, viu quem nos perguntou aí, a Gabriela Abreu, se essa pessoa tem um pouquinho na carteira, tem um pouquinho na colônia, tem um pouquinho lá, tem um pouquinho aqui, aí a gente tem que ver que pouquinho que é esse, para poder saber se consegue um benefício ou não. Outra coisa muito importante que você tem que ficar atento, gente, é as pessoas que já moravam, né, já moraram na zona rural, mas não moram mais. Aí a situação muda, tá bom? Então a gente não pode só olhar o passado.
A gente tem que olhar o presente também. Então, às vezes, fala assim, mas o meu parente aqui, minha tia, minha avó, meu pai, meu primo, ele já morou muito tempo em zona rural. Vai se aposentar? Depende. Porque tem uns que já moraram lá. Só que tem uns 2 anos que moram na cidade. E aí? Né? Ou, não, tem mais de 5 anos que já moram na cidade. Então a situação de caso a caso pode mudar. Então tu tem que consultar um advogado para ter uma certeza específica do seu caso. Tá bom? Eu estou aqui falando assim o contexto geral, para você ter uma ideia de como é que funciona toda a situação. Tá? É muito importante ter essa noção aí. Tá bom? O que mais que a gente tem aqui nos comentários do Facebook e do Instagram? Olha, aqui no Facebook tem uma pergunta bem legal da Noemi Mendonça. Ela pergunta o seguinte: doutor, como que eu consigo me aposentar? Não, peraí, deixa eu ler direito. Como eu consigo aposentar minha filha que está com autismo? Olha só, pessoas com autismo têm direito a um benefício. Não é bem uma aposentadoria, o nome muda. É que no final das contas, recebe do mesmo jeito um salário todo mês. Então a gente pensa que é aposentadoria, mas não é não. O nome é diferente. O nome é benefício assistencial, BPC. É um benefício que tem um nome diferente, né? Não tem 13º. A aposentadoria tem 13º. Então é um pouquinho diferente, mas recebe um valor por mês. Tá bom, Noemi, né? E qual é o primeiro passo? Você conseguir o laudo do diagnóstico completo do seu filho, da sua filha, né? E aí, esse é o primeiro passo, o diagnóstico, o laudo completo que é feito, né? Que é feito todo um estudo psicossocial com profissionais habilitados. E aí, no final de toda essa investigação, desse diagnóstico, eles entregam para você, que é a mãe, um relatório completo com o laudo da sua filha. E lá vai ter escrito, né, qual é o diagnóstico dela direitinho. Com esse diagnóstico do autismo da sua filha, né, fica realmente comprovado que... ela falou aqui que já tem esse laudo. Muito bem, então, já tendo esse laudo completo, né, do diagnóstico da sua filha que tem autismo, o próximo passo é contratar um advogado da sua confiança, que tem experiência na área, e fazer o pedido para o INSS. Né? Não te aconselho a fazer o pedido sozinha, porque preencheu errado pode dar problema. Né? Juntou a prova errada, pode dar problema. Faltou um documento importante, pode dar problema. Então, contrate um profissional que conhece do assunto, que sabe como fazer direitinho para te orientar, e ele vai estar fazendo esse serviço para você. E aí sim, você vai conseguir esse benefício, não tenho dúvidas, né? Tem que verificar a questão da sua renda também, tá? Qualquer pessoa com deficiência pode pegar esse benefício, mas a questão da renda tem que ser de baixa renda. Então tem que fazer esse cálculo, tem que ter o CAD único, né? Então consulte aí o especialista que você vai ter uma resposta mais específica para o teu caso, tá bom? Muito bem. O que mais que a gente tem aqui no nosso chat? Aliás, no chat não, nos comentários aqui, né? Olha aqui, mais uma pergunta que chegou para nós. Live sensacional, doutor. Muito obrigado. Gosto muito de receber esse tipo de mensagem. Podem mandar até mais se quiserem, tá bom? Fiquem à vontade para mandar mais comentários assim. Uma perguntinha. E para quem já está com idade avançada, mas nunca contribuiu, tem alguma aposentadoria? Olha, é esse mesmo benefício que eu acabei de falar para a Noemi, do autismo, ele também tem direito a esse benefício, os idosos que não conseguiram se aposentar e já deu 65 anos de idade. Então, se tu conhece alguém, né, que tentou ali muito tempo se aposentar, não consegue, e já tem 65 anos de idade, não tem renda, não conseguiu se aposentar, né? E aí, faz o quê? Pega esse benefício que eu acabei de falar.
Então, não tem o nome de aposentadoria. Não tem esse nome. Mas é um benefício do mesmo jeito. É um dinheiro que todo mês vai estar na conta daquela pessoa idosa. Tá? Então, fique atento. Se tu conhecer alguém nessa situação, oriente essa pessoa. Né? Chegou com 65 anos de idade, não interessa ser homem ou mulher. Não interessa. Chegou na idade de 65 e não está aposentado e não tem outra renda para viver, então essa pessoa tem direito a receber o benefício do governo federal chamado BPC, que é um salário mínimo por mês para a pessoa poder pagar suas despesas e sobreviver com dignidade até o último dia da sua vida, tá bom? E sempre procure um advogado da área para poder fazer o melhor serviço possível e não ter transtorno, não bater cabeça, né? Com o INSS, com essas coisas que às vezes as pessoas batem cabeça, porque não tem um advogado bom da área, né? Não adianta tu contratar um criminalista para fazer uma ação dessa do direito previdenciário. Tem que ser um advogado da área do previdenciário para poder te ajudar, tá bom? Não esqueça disso, é muito importante mesmo, tá? O que mais? Mais alguma pergunta aqui? Olha, enquanto vocês mandam aqui as perguntas para mim, deixa eu fazer aqui um comentário muito importante para vocês, né? Muitas pessoas idosas, elas usam muito medicamento, muitos remédios, e elas gastam muito todo mês com medicamentos, com remédios. Então, é importante você saber que o benefício que os idosos recebem não é só para comprar remédio. Os remédios têm que ser fora do benefício. Então, tem sim direito a receber os remédios gratuitamente, para que o benefício não seja gasto todo com remédio. Vocês têm que saber disso. Porque, olha, eu já ouvi muito a pessoa idosa dizer assim: ah, doutor, eu recebo um benefício, mas o que eu recebo de benefício eu gasto com remédio. Poxa, isso está errado. Por quê? Porque o governo é obrigado a pagar para o idoso o benefício e também entregar o remédio. Ou seja, é as duas coisas que o governo federal é obrigado a entregar. Tanto o benefício quanto o remédio, a medicação. O idoso não pode gastar o seu benefício comprando o remédio. Não tem lógica isso, né? A lei garante esse direito à pessoa idosa, só que muitos não sabem. Por quê? Porque eles vão lá no posto de saúde e pedem o remédio. Qual que é a resposta do posto, da farmácia pública? Não temos. E ele vira as costas e vai comprar na particular. Isso que acontece. Eu estou errado? Comente aí se tu nunca conheceu ninguém nessa situação. Se tu já ouviu falar em algo semelhante a isso. É isso que acontece, né? O idoso vai na farmácia pública, não tem o remédio que ele precisa. Aí tem que gastar o benefício dele comprando na farmácia particular. Essa é a tristeza que tem hoje em dia, essa é a realidade. Você já deve ter visto isso acontecer com alguém. Impossível que não. Então, oriente essa pessoa. Olha, seu fulano, o governo tem que lhe entregar o benefício e o medicamento. O senhor não pode gastar o seu benefício só com medicamento. Procure um advogado para que ele lhe ajude a conseguir esse direito. Tá bom? É muito importante. Informação é poder, sempre falo isso. Tá? Leve essa informação para mais pessoas, divulgue, compartilhe essa live. Terminando aqui essa live, vamos colocar no nosso Instagram e no nosso Facebook essa live, para você de novo comentar e compartilhar com mais pessoas. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas que a gente já recebeu. Outra dúvida: como começar a pagar para ter a aposentadoria? O que fazer? Como eu começo? Olha, se você ainda é jovem e está pensando lá na frente da sua aposentadoria, tu tem duas opções. Tu pode fazer a contribuição individual, que é uma contribuição voluntária, tá? Por meio de um advogado ou contador, você consegue todo mês emitir uma guia, tipo um boleto, como se fosse um boleto, mas não é, uma guia de recolhimento que chama.
E aí você faz o pagamento dessa guia todo mês. Isso é a sua contribuição. Enquanto você estiver recolhendo essa guia, você tem todos os direitos assegurados pelo INSS. Seguro-desemprego, que mais? Peraí. Auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria mais na frente, no futuro. Todos os benefícios que uma pessoa de carteira assinada tem, tu vai ter também. Então você pode fazer esse pagamento de forma voluntária, tá bom? E qual que é a segunda opção para você? Fazer uma previdência complementar, uma previdência privada, né? Não é só o INSS que concede para você uma aposentadoria. Também existem aposentadorias privadas, empresas, bancos, que você paga a vida toda, aquele pouquinho por mês, e quando chega a hora, ele vai te pagar uma aposentadoria para o resto da sua vida. Isso se chama aposentadoria da previdência privada. É uma previdência privada porque não é aquela que você é obrigado a pagar, que é do INSS. É uma privada, você paga se quiser. Paga se for opcional. Sabe aquele seguro de vida que a gente paga porque a gente quer? Pois é, o seguro de vida tu nunca vai usufruir, né? Nunca. Tenho certeza que tu nunca vai usufruir o teu próprio seguro de vida. De duas uma, né? Tu para de pagar e o que tu já pagou fica para Deus, né? Tu não pega de volta. E se tu morrer? Se tu morrer, quem é que vai usar o dinheiro do seguro? É você? Não. É quem você colocou no seguro para se beneficiar. São os beneficiários do seguro. Então o seguro de vida você paga, mas nunca vai usar. Você mesmo nunca vai usar. Né? Não tem como você usar o próprio seguro de vida seu. Agora, a previdência privada tem. A previdência privada você paga para você mesmo usar quando chegar a hora. Então é um benefício aí que vale a pena você pesquisar um pouco mais sobre isso e consultar um advogado para tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Você paga, contribui para a previdência, né? Tem ótimas previdências no Brasil hoje, né? Você paga a previdência todo mês. E um dia você vai usar. Você tem certeza que vai usar um dia a sua previdência. Tá bom? Então, em resumo, são duas opções que você tem. Ou paga para o INSS voluntariamente, todo mês, ou então contrata uma previdência privada para poder ficar resguardado. Tá bom? O que mais que nós temos aqui? Doutor, tem uma pergunta. Como a gente pode provar que meu avô trabalhou na roça, já que ele nunca teve carteira assinada? Olha, quando a pessoa nunca teve carteira assinada, ela vai provar que trabalhou na roça por meio de fotos, por meio de vídeos, por meio de testemunhas, né? Mas não pode ser aquela testemunha que é amiga dela de frequentar a casa, não. Aquele que é compadre, aquele que é padrinho do filho, não. Esse não é testemunha. Esse vai dar ruim. Tem que ser uma testemunha que conhece você há muito tempo, né? Sabe que você... Aliás, você não, o teu avô, né? O teu avô trabalhou na roça há muito tempo. Então, é uma pessoa do tempo dele, que conhece ele há muito tempo, décadas. Muito tempo conhece seu avô, né? Mas é amigo de frequentar a casa? Não pode ser. Tem que ser uma pessoa mais neutra, para que o juiz realmente acredite, confie que o seu avô trabalhou todo esse tempo na roça. Então, além de foto, além de testemunha, além de vídeo, também é uma forma de provar que trabalhou na roça, esses recibos que eu te falei, durante a vida inteira da pessoa, ela compra muita coisa para a colônia. É uma enxada, é um leprecídio, é um veneno, é um remédio, é uma semente, é um teçado. Ela compra coisinhas para a colônia ao longo da vida. Só que ela não se preocupa em pegar recibo e guardar. É ou não é? Teu avô faz isso? Duvido. Só se ele for diferente dos outros. Então é aí que entra a importância da nossa live de hoje. Para você orientar seu avô, para você orientar sua mãe, seu pai, seu tio, seu vizinho, seu amigo, ou você mesmo está orientado quanto a isso. Vai guardando. Ah, mas eu tenho 40 anos. Vai guardando. Guarda um desse ano, um do outro mês. Vai guardando. Vai guardando. Vai chegar uma hora que vai precisar.
E aí você vai provar, olha aqui, ó, o tanto de recibo de comprovante que eu tenho, que eu trabalho na roça todos esses anos. Vai sair uma aposentadoria linda, maravilhosa, fácil. O advogado vai amar se ele pegar o teu caso, né? Então é assim que você prova o tempo que trabalhou na roça, tá bom? Outra forma de você provar que trabalhou na roça é você provar matrícula do filho na escola, é você provar um sindicato rural, uma associação rural que você fez parte, né? Que os teus filhos estudaram numa escola rural, ou que você tem carteira de vacina num posto de saúde rural. O teu local de votação sempre foi na zona rural. Tudo isso prova que você morava e mora e trabalha o tempo todo na zona rural, tá bom? Sempre é importante consultar o advogado para ter essas informações assim do teu caso concreto. Mas no contexto geral, isso que eu falei já deve ser o suficiente, tá bom? Outra pergunta chegou aqui, ó, é sobre meu tio é pescador, será que ele pode pedir aposentadoria rural? Pode sim, se ele é pescador artesanal, que a gente chama, né? Esse pescador profissional, aí não. Mas o pescador artesanal é aquele que pesca com molinete, com rede, com tarrafa, né? Que arma num dia, no outro dia ver se pegou o peixe. É aquele pescador tradicional, sabe? O pescador tradicional, que é o artesanal, ele tem os benefícios iguais ao do rural. E no período da pesca, que ele não pode pescar, ele recebe um benefício do governo, porque ele vive da pesca, ele sobrevive do peixe que ele pega. Se naquele período o governo não deixa de pescar porque é a piracema, né, o tempo de reprodução dos peixes, como é que ele vai viver sem pescar? Então o governo paga para ele um benefício chamado seguro-defeso. Esse seguro-defeso é um benefício que o pescador artesanal recebe enquanto não puder pescar. E aí quando o tempo dos peixes se reproduzir termina, né, aí o governo libera para pesca, aí ele para de receber o benefício e volta a pescar para sobreviver. Então tem tanto o seguro-defeso quanto também tem a aposentadoria, viu? Só que o seu tio precisa ter a carteirinha de pescador artesanal. Ele não pode ir lá do meio do nada, eu sou pescador aqui, resolvi que eu vou ser pescador a partir de hoje. Não é assim que funciona. Tem que ter a carteirinha lá no Ministério da Pesca, né? Ele faz a carteirinha direitinho, que ele é um pescador artesanal, que ele sobrevive da pesca que ele faz e tal. É com a carteirinha que ele prova, tá bom? É importante ter a carteirinha para conseguir o benefício de pescador. O que mais que a gente tem aqui? Olha, perguntaram aqui o seguinte. O senhor sabe me dizer se precisa pagar sindicato rural para se aposentar? Resposta, não precisa pagar sindicato. Mas seria bom se tu pagasse. Por que, William? Porque é uma prova a mais que você tem na hora de se aposentar. Então, não é obrigatório pagar o sindicato, né? Não é obrigatório. Tem outras formas de você comprovar. Não é preciso que você pague o sindicato rural para se aposentar ao final da sua vida, lá com a idade de 60 para homem e 55 para mulher. Não é obrigatório, então, pagar o sindicato? Não é. Mas e se você pagar? Aí melhora, né? Opa, aí fica melhor para nós. O advogado melhora. Por quê? Porque você tem uma prova de que você é um trabalhador rural. E é uma prova que você vive da terra, planta, colhe macaxeira, né? Tem uma piada. Piada não, é coisa séria. Eu não vou dizer nomes aqui para não comprometer as pessoas. Mas o outro dia, né, eu tava falando no escritório, digo, olha, né, como é que eu planto mandioca? Né? Como é que planta? Imagina o juiz na hora da audiência para testar mesmo se você trabalha na roça mesmo, saber se você vive da roça. Aí ele pergunta para ti, ei, seu João, como é que o senhor planta macaxeira? Como é que o senhor planta? As covas é de quanto em quanto espaço? Qual que é o espaço de uma cova para outra? O senhor coloca quantas sementes na cova para plantar macaxeira? Qual que é o espaço entre uma e outra? A pessoa responde, não sei o espaço. Ou então, 10 centímetros, 20 centímetros.
né? O juiz vai saber que você não planta macaxeira, né? Porque macaxeira não planta com semente, se planta com maniva, que é o pedaço do caule, o pedaço do tronco da macaxeira. É assim que você planta macaxeira, não é com semente. Então, a pessoa que trabalha no rural, que vive do rural, ela não vai ter dificuldade para se aposentar, porque ela sabe responder qualquer pergunta que for perguntada para ela, porque ela é a vida dela inteira, ela trabalhou daquele jeito, né? Então, não se preocupe com essa parte, que o advogado vai te orientar do jeito certo que você tem que falar para conseguir essa aposentadoria, tá bom? Mas não se preocupe também que não precisa pagar sindicato. Mas se pagar é bom, melhora. É melhor para você e também para o seu advogado se houver o pagamento do sindicato, tá bom? Se você pagar o sindicato, sempre tem a carteirinha em mãos para poder ter os benefícios do sindicato, tá bom? Mais uma pergunta aqui. Professor, dá para juntar o tempo de trabalho na roça com o tempo de trabalho na cidade para conseguir se aposentar? Dá sim. Dá para juntar. Como que é o nome disso, gente? O nome disso é aposentadoria híbrida. É uma novidade, inclusive, né? Não é assim tão antiga não esse benefício. Antigamente não existia. E aí foi criado esse benefício, né? A pessoa às vezes se muda, é normal. Trabalha na cidade, vai para a roça, ou tá na roça, vem para a cidade. É comum as pessoas se mudarem. Então, quando você trabalha um tempo no rural, um tempo no urbano, é um meio lá e meio cá, então você vai ter direito a esse benefício que eu falei, aposentadoria híbrida, tá bom? A idade muda um pouco também, viu? A idade muda um pouco. 62 anos para mulher, 67 para homem, varia um pouco a idade também, não é as mesmas idades da aposentadoria comum, né? Então tem que ficar atento às idades também, ver se você realmente contribuiu, está na carteira registrado direitinho. Sempre você tem que procurar um advogado especializado na área do previdenciário para poder te orientar, tá bom? Um bom advogado do direito previdenciário vai saber te orientar direitinho o que falta, se já deu, se não deu, o que é que tem, o que não tem ainda. Ele vai conseguir te orientar com maiores detalhes, tá bom? Nada de contratar um advogado criminalista, trabalhista, outras áreas do direito. Não, tem que ser previdenciário para você ter o melhor serviço possível para o seu benefício, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Temos mais alguma pergunta? Olha, aqui no Facebook temos uma pergunta aqui, né? A pergunta é a seguinte. Professor, a minha avó tem 67 anos de idade, nunca conseguiu se aposentar, mas ela mora com meu primo de 3 anos. Como a gente faz? Depende. Olha, lembra que a gente falou na live de hoje? A pessoa que já tem 65 ou mais e nunca se aposentou, ela pode receber um benefício do governo, né? Só que a renda dela não pode ser alta, tem que ser uma renda baixa, uma renda que não pode passar um certo valor. Então tem que ver com a sua avó como que ela sobrevive. Porque se ela cria o seu primo, né? Então deve ser neto dela. Então ela cria um neto pequeno, mora só com ele. Se ela não tem renda, como que ela sobrevive? Né? Ela vive como? Tem que ver de onde que vem a renda dela, né? Tem que fazer um estudo do caso. Então leve sua avó ou na defensoria pública, ou num advogado especializado na área. Leve ela lá para poder ter essas informações mais específicas. Mas em resumo, tá? Em resumo, tem que ver de onde vem essa renda, se a renda dela é baixa. Se ela se enquadrar na questão da renda, então ela pode ter direito a esse benefício que eu falei, do BPC. Pode ser. Tem que ver se ela tem cadastro no CAD único, né, do governo federal, saber quem que está cadastrado lá no CAD único dela, né? Se não tiver, tem que fazer o CAD único dela. Então tem algumas coisinhas aí para você ver antes disso, tá bom? Mas só pela idade não é suficiente a gente saber assim com exatidão, tá bom? A idade é só um dos critérios, o outro é a renda. Então tem que ver a renda dela
e tem que ver também a questão do CAD único dela, como é que tá. Se tudo estiver ok, ela pode pedir o benefício, tá bom? Lá pro INSS. Certo, pessoal? Olha, a gente já tá aqui falando há um tempinho e eu acredito que as principais dúvidas a gente conseguiu tirar. Me desculpe se alguma passou batido. É que a gente está aqui simultaneamente em 2 redes sociais, mas eu consegui, acredito, responder todas as perguntas que chegaram para nós. Tá? E como sempre eu falo, foi um prazer miserável de bom de estar com vocês, de poder compartilhar um pouco mais de conhecimento. Leve essa live com todas essas informações para mais pessoas, para os familiares, amigos da igreja, do colégio, da faculdade, da onde quer que seja. Envie lá no grupo do WhatsApp desse pessoal para que eles saibam dicas importantes de como se aposentar, de como conseguir benefícios rurais, para se planejar hoje para colher amanhã. Tá bom? Foi um prazer, um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus permitir.